estava ele junto ao lago de Genezaré. Agora já observaram que apertando a multidão, ou seja, por onde Jesus andava, eram muita gente. Aleluia. Por isso que já está dizendo, apertando a multidão. Glória a Deus. Onde ele passava, porque ele era um grande pastor, um grande pregador da palavra, um grande missionário, deixou um grande exemplo. A palavra dele era doce, palavra suave, mas que penetrava no coração das pessoas que estavam ouvindo ele e se convertia. Ô glória! Glória a Deus. Assim foi comigo e assim foi com vocês também, em nome de Jesus. Então, você observa aqui o lago de Genezaré. Naquela região ali, em Cafarnaum, Genezaré, esses lagos eram onde Pedro, você observa aqui Pedro, André, Tiago, João, ali estavam eles pescando. Pedro e eles eram pescadores, eles viviam disso, tá? Eles viviam disso, da pesca. E Pedro era o líder dos pescadores. Coisa linda, né? Pedro era o líder dos pescadores. Agora observe que Jesus, ele estava vindo, realizando um milagre. Ele fez aquela cura daquele endemoniado em Cafarnaum. Ele curou a sogra de Pedro. E aí foi. Aí quando ele estava passando pelo lago de Genezaré, foi aí que ele escreveu, olha o versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago de Genezaré. E os pescadores, olha só, havendo descido, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Glória a Deus. O que nós entendemos aí? Eles tinham desistido. Não é fácil, querido. Todos nós acontecemos isso também. Não é? Nós cansamos, desistimos. Aqui Pedro e os pescadores, eles estavam a noite toda. Não pegaram um peixe Mediterrâneo. Um peixe. É desânimo, não? Só que eles eram acostumados a isso. Só que eles estavam ali lavando a rede. Aí chegou o mestre, né? Para resolver o problema. Ô glória! Glória a Deus. Ei, a palavra está dizendo nesta noite para mim e para você. Mesmo que você desista, mas Jesus está perto de você dizendo: eu estou junto com você, porque o que você pensa que é impossível, eu faço tornar possível. Ô glória! Não há doença que eu não cure, não há problema que eu resolva. Aí vem o versículo 3. E entrando num dos barcos, que era de Simão quem? Pedro, pediu-lhe que os afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Está vendo, queridos? Ensinando a multidão a palavra de Deus. A palavra de Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Ao versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão. Por que Simão? Como eu disse, Simão era o líder dos pescadores. Mas Jesus, ele já, a visão de Jesus, ele vê aqui dentro. Ele já conhecia Pedro. Ele já estava com um plano na vida de Pedro. Tanto é que Pedro se tornou-se apóstolo, né? Se tornou-se pastor, que ovelha, que existe
de missionário? Não é? E existe um pastor de ovelha. Pastor missionário é aquele que prega o evangelho e traz para dentro da igreja para que o pastor de ovelha tome conta. Mas todos são pastores. Aleluia! Como você observe, Pedro era pastor de ovelha, Paulo era pastor, mas era pastor missionário, não de ovelha. Ele apenas pregava o evangelho. Glória a Deus. Aí, olha o versículo 5. E respondendo Simão, no versículo 4, que eu estava dizendo, e quando acabou de falar, disse: Simão, faze ao mar alto. Ou seja, Pedro, Simão, vá mais profundo, porque ele estava no lugar mais raso. Vá lá dentro, lá no meio do lago, no lugar mais profundo. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia. E lançai a vossa rede para pescar. Olha, Simão Pedro, o que disse? E respondendo, Simão disse: Mestre. Quando você observa falando mestre, você sabe que é professor, né? Mestre, tinha. Vocês podem ver que aqueles fariseus também, os judeus, muitas das vezes chamavam Jesus de mestre. Não tem aquela parte, tem várias partes, mas eu vou citar para os irmãos aquela parte que quando aquela mulher foi pega em adultério e eles queriam matar ela apedrada, não foi? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Lembra que eles ficavam insistindo: mestre! Hipócrita. Jesus chamava ele de hipócrita. Jesus sabe quando, aleluia, fala de coração. Ele conhece quando louva de coração. Ele conhece quem ama ele, mas ele sabe também aqueles que não amam. Ele conhece todos nós. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Então, mandou que ele fosse mais profundo. Aí Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, é duro, toda noite para pegar um peixinho, toda noite, nada apanhando. Agora observe, na sua Bíblia tem ponto e vírgula, não tem? Ali aonde para, aí vem Pedro. Oh, glória a Deus. Mas porque mandas, verdade, oh, glória, gosto muito dessa palavra. Mas porque mandas, lançarei a rede. Por que Pedro disse isso? Aleluia. Pedro, não é que ele conhecia, ele estava passando a conhecer Jesus, mas ele ouvia falar que Jesus era o Salvador. É ele que salvava, libertava, curava. Aleluia. Tanto é que ele disse: já que tu andas, então eu vou. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Querido, ser um ato de fé é ato de fé. Já que tu andas, eu vou. E fazendo assim, olha o que aconteceu lá no lago de Genezaré, lá no fundo. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhes a rede. Era muito peixe. Eles ficaram apavorados. Muito. O barco ia afundar. Ele ia afundar aquele barco. Só que Jesus sabe o que faz. E fizeram um sinal aos companheiros, ou outros barcos, não é? Para que pudessem, fizeram fazer o quê? Que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. Ajuda-nos, porque vai afundar. É muito peixe.